entender um pouquinho mais agora, né, de vocês, as dificuldades que vocês encontraram durante o processo. Porque assim, olhando agora a visão helicóptero que a gente fala, é muito fácil, né? Pô, passamos, tarará, tarará, mas que dificuldades vocês sofreram no meio desse caminho aí? De chegar até onde vocês estão hoje? Eu acho que hoje a gente olha, né, um olhar muito diferente, né? Então, eu comecei, não se falava de diversidade, né? A gente não tinha... Então, se você falava alguma coisa nesse sentido, você estava imaginando, né? Porque é como se não existisse a diferença. Então, não era muito fácil, né? Você estar mulher num ambiente masculino. As pessoas questionavam até por que você tinha escolhido aquela carreira, né? E, sempre a tendência era te levar para algo administrativo. Então, não, é melhor você fazer algo administrativo. Então, e você, às vezes, tinha que mostrar mais de uma vez que você era capaz, né? E uma dificuldade eu sempre fui muito tímida, tá? Então, sempre fui muito tímida. Então, é você conseguir se fazer ouvir no mundo masculino. Então, acho que essa é uma dificuldade que você vai aprendendo com o tempo até superar. Mas não é uma das dificuldades que a gente tem, às vezes até hoje. Você sente isso ainda hoje? A forma, sim, porque as mulheres se expressam de uma forma diferente e às vezes você conseguir capturar essa atenção e é muito conectado com o que a Raquel falou, né? Você tem que conquistar esse respeito através dos resultados para poder estar superando esses desafios. Então, acho que foram esses. Tem desafios de todos os tipos, né? Às vezes até no passado, que a própria estrutura física não estava preparada para você ter mulheres em ambientes fabril. Então, você tinha algumas coisas muito... que hoje você olha e fala, não é possível que não tivesse isso, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, né? Então, o que você... eu me lembro que eu fui num assessment muitos anos atrás, né, e saiu o assunto, né, da diferença, da diversidade, e parecia, foi algo assim, eram 50 homens, tinha eu e mais uma colega da Turquia, de RH, né, e ela trouxe o tema, e assim, o pessoal, é como se não existisse o tema, é muito engraçado, isso 20 e poucos anos atrás, você nem podia levantar essa questão da diversidade. Eu acho que esse foi o maior desafio, superar step a step aí, e conquistando e trazendo. A organização hoje é muito diferente disso, né? Muito diferente. E Raquel, você teve dificuldade? Bom, eu comentei um pouco já, né, sobre a questão de preconceito da aparência, né? Eu sou baixinha e como vai lidar, mas uma coisa que é engraçada como a gente não imaginava infraestrutura, né, para uma fábrica onde tinha mulher também. Eu lembro que quando eu fui para a produção, a gente tinha que usar uniforme e não tinha uniforme do meu tamanho. Porque o PMG masculino, né, não cabia. Feminino, né? E aí a gente começa a pensar, e não era só eu de mulher, não, tinha outras na fábrica mesmo, tudo mais ou menos da mesma idade, o programa já da empresa, eu já entrei numa multinacional que já pensava na questão de diversidade, mas é difícil pensar em tudo quando é novo, né? Aí não tinha os uniformes, aí a gente precisou planejar como vamos fazer, buscar, e aí passou a ter. Então, sempre tem, né? E até nos dias de hoje, que a gente fala tanto, ainda tem, porque uma das dificuldades mais recentes, já mais numa posição de liderança que eu escutei, foi, hoje em dia, as grandes empresas têm muito o incentivo, né, da participação feminina na liderança, né? Hoje já é muito comum isso. Antes a gente não via, mas hoje já tem muito comum. E até isso tem que ser feito com muito cuidado, para a gente não escutar, mas você virou gerente porque estava no plano da empresa a meta de participação feminina na liderança. Então, assim, esse tipo de incentivo é extremamente importante, porque tem que ter mesmo, né? Afinal de contas, a gente está anos aí culturalmente discutindo disso, mas tem que ser feito de uma forma muito bem pensada, com alguma comunicação muito boa, para não fomentar ainda mais o pensamento preconceituoso nessas conquistas, né?